Boa noite, meus queridos. Um prazer estar novamente aqui com vocês para tratarmos sobre o assunto de Finanças em Tempo de Crise, parte 2. Se você não assistiu a primeira parte, está aí no Instagram para você acessar e assistir. Eu peço a Deus que nos ilumine nestes momentos para que o seu nome seja exaltado, que essa compreensão seja colocado em nós através do Espírito Santo, porque nós vamos abordar hoje do assunto de finanças sob a ótica espiritual. Na anterior nós falamos mais tecnicamente, uma forma bem simplificada, mas foi uma abordagem técnica. Hoje nós vamos falar uma abordagem mais espiritual, que é o mais importante. Vamos começar com um texto bíblico, 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, se você está assistindo esta live, peça a Deus para que o Espírito Santo o ilumine, para que você consiga compreender esse tema do ponto de vista espiritual. As coisas de Deus não se discernem, a não ser espiritualmente. Então, precisamos do Espírito para compreender as coisas de Deus. E a questão do dinheiro é muito importante. Porque quem que Jesus falou que é o Deus desse mundo? Mamon. Mamon é dinheiro. Ou você serve a Cristo ou você serve a Mamon. Então é o concorrente. A gente precisa estar sabendo do que se trata, para não ser enganado. Assim como os israelitas, na época de Acabe e Jezabel, eles achavam que estavam adorando Deus. Estavam adorando Baal. Para eles, Baal era o Deus. E se você ler em Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 27, o título do capítulo é A Igreja de Laodiceia, você vai ver que nós hoje, somos comparados àquela época. Prepare-se para chorar quando ler esse capítulo. Vou repetir. Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 27, A Igreja de Laodiceia. Nós estamos numa situação bem difícil. E a pior situação é quando a gente acredita que estamos bem. Aí que é crítico mesmo. Mas o Senhor manda a luz do seu trono. Lá em Ciência do Bom Viver, página 466, diz que o Senhor manda a luz do seu trono. E a alma se enche de espanto de ver a simplicidade das coisas antes não compreendidas. Que o Senhor o ilumine para que você aprenda com Deus a simplicidade das coisas que nos fazem felizes. Eu também quero aprender. A gente precisa aprender todo dia. Vou repetir só uma fala da live anterior, que é Salomão, que falou que ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Salomão é a pessoa mais qualificada para poder falar algo sobre dinheiro. Ele foi o mais rico e não haverá outro. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso é ilusão. Então, se você ama o dinheiro, Senhor, tire esse amor do meu coração. Aí eu pergunto, o dinheiro é de Deus ou do inimigo? De quem que é o dinheiro? O que é que você responde? Eu gostaria de poder te ouvir, mas só posso imaginar. Algumas pessoas vão dizer, não, o dinheiro é do inimigo. Outras vão dizer, o dinheiro é de Deus. Mas a nossa opinião, ela não pode ser o fundamento da nossa crença. O fundamento da nossa crença é assim diz o Senhor. E o que é que fala lá em Ageu 2,8? Minha é a prata, meu é o ouro. Então o dinheiro é de Deus. O dinheiro é de Deus. Se o diabo tem dinheiro para dar para alguém, ele roubou de Deus. Então é um dinheiro muito amaldiçoado. Porque é roubado de Deus. Então tudo é de Deus. Minha prata e meu ouro. Agora, qual que é o problema? Se o dinheiro é dom de Deus, qual que é o problema? O problema está lá em Conselho sobre Mordomia, página 139. O problema é o amor do dinheiro. Esse amor do dinheiro que a palavra de Deus denuncia como sendo a raiz de todos os males. O dinheiro em si é dom de Deus. Agora, se você ama o dinheiro, então você está com um problemão.
Será que o dinheiro é nosso? O dinheiro que você tem é seu? Se o dinheiro é de Deus, ele não é seu. Ele continua sendo de Deus. Ele está contigo e comigo para gerenciarmos ele. Ele está sob empréstimo. Sabe por quê? Deus ele avalia nesta vida se nós temos condições de receber as bênçãos eternas. A maneira como nós gerenciamos o dinheiro aqui é como nós vamos gerenciar as bênçãos celestiais. Não sou eu que estou falando, tá? Isso é palavra inspirada. Então o Senhor nos concede riquezas, dinheiro, ou o que seja que for. Mesmo que você tenha um fusquinha velho. Deus que te deu, é dele. E como você cuida do que Deus deu aqui, é como você vai cuidar lá na eternidade. Então, a gente não tem casa, não tem terra, não tem mobília, não tem roupa. Nós somos peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros. Você quer que eu vá falando quem entrou? Não. E quanto vale o seu dinheiro? Quanto vale? O seu dinheiro não vale mais do que areia. Se ele não for para suprir suas necessidades, abençoar outros e fazer avançar a obra de Deus. São essas três coisas que o dinheiro serve. E necessidades não são desejos. Romanos 6,16 diz: a quem vos oferecerdes, a quem vos apresentardes como servos para servir, destes sois servos. Você é servo do dinheiro ou você é servo de Deus? Você trabalha pelo dinheiro ou você trabalha para glorificar a Deus? O que é que te motiva? É o cifrão ou é a glória de Deus? Se você tem dúvidas, pede para Deus esquadrinhar o teu coração. O sistema de dízimos e ofertas foi estabelecido não porque Deus precisa disso, porque é tudo dele, mas para nós desenvolvermos a abnegação. E nesse contexto de dinheiro tem uma coisa bem interessante, que no passado algumas pessoas trabalhavam obrigadas, elas não recebiam nada, elas eram escravas. E eu fico pensando aqui, será que a escravidão foi abolida? A escravidão não foi abolida, porque muitas pessoas são escravas do dinheiro. Satanás arma ciladas e as escravizam. E elas entram numa esteira. E conforme elas vão andando, elas não saem do lugar, mas elas vão andando e vão correndo, e a esteira ali querem mais, e acham que precisam mais, e são escravas. A gente precisa de dinheiro para viver? Sim. Mas Deus sabe do que a gente precisa. Ele falou que todas estas coisas nos serão acrescentadas se nós fizermos o quê? Buscarmos o seu reino em primeiro lugar. Eu vou falar isso mais no final. Mas estas coisas, não são todas as coisas. Estas coisas. O que o capítulo fala ali? Ele está falando de comida e roupa. Das vestes de Salomão, que não se vestia como os lírios que nascem no brejo, no lodo. E fala dos pássaros que não semeiam nem colhem, mas Deus os alimenta. Estas coisas o Senhor promete. Ele nos garante. E o que a gente precisa mais do que isso? Ah, você precisa de jet ski? Não precisa não. O mundo jamais verá, o mundo jamais crerá que você leva a sério sua fé, a não ser que tenha menos a dizer sobre coisas temporais e mais sobre as realidades do mundo eterno. Está em Testemunhos pela Igreja, volume 5, página 261. Qual é a sua conversa? Sobre o que você conversa? Eu não estou falando só no sábado, não. Estou falando todos os dias. Qual é o seu assunto? Sobre o que você conversa e o que está no seu coração. Né? Então faz uma avaliação. Presta atenção no que você fala. O que é que te motiva? Eu vou dizer da minha experiência. Eu assisti o Jornal das 6, o Jornal das 8, o Jornal das 11, o Jornal das... um monte de jornal, entrava no carro só CBN, a rádio que toca notícias, para poder ficar informado de tudo que estava acontecendo no mundo econômico, para poder comprar ações e vender ações. A minha vida girava em torno
do lucro na compra e venda de ações. E para quem é do ramo, eu comprava eram opções, tá? Vocês sabem que é de muito maior risco. E também dá mais retorno. Maior risco, mais retorno. Mas tudo é ilusão. Nós não precisamos disso. Tem o que comer, com o que se cobrir, o que diz a palavra de Deus. Estejais com isso. Como? Contentes. Tendo o que comer, com o que se vestir, seja contente. Não é verdade? Ah, mas algumas pessoas falam, você tem que progredir na vida. Tem que progredir na vida. Você vai ficar aí, vai ser nada. O que você vai ser na vida? Vai ser nada? O que é que diz a palavra de Deus? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152. Nossos irmãos deveriam estar reduzindo suas posses. Oh, mas o mundo fala que você tem que ter mais, que você tem que ganhar mais. Mas ali fala para a gente reduzir as posses. Isso é um absurdo. Se um amigo meu estiver me assistindo hoje, da época que eu trabalhava na área financeira, pode ser que ele queira me pôr numa camisa de força e me levar para o hospício. Eu não duvido que ele pense isso mesmo. Porque é o oposto de tudo o que se aprende, reduzir as posses. Nossos irmãos deveriam estar reduzindo suas posses em vez de aumentá-las. Não é para jogar fora, não é para desperdiçar, não é isso que está dizendo. Mas é para a gente usar o nosso tempo de uma maneira mais sábia, para desenvolver o nosso caráter, para estar com a nossa família, para levar outros para a salvação. Quando você reduz seu tempo na aquisição de bens, você reduz a posse. Você gasta o que tem para ajudar outros. Né? Essa é a melhor forma de usar o tempo. Ser pescador de homens e não pescador de peixes. Você quer falar alguém que entrou? Muita gente entrou já tem 10 pessoas aqui. Eu estou cumprimentando em seu nome. Sim. Aqui. Tiago Carvalho, a Fiorella, tem um monte de gente querida aqui. No mesmo Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 273, diz: mais atenção deve ser dada às coisas divinas e menos aos assuntos temporais. Menos. Mas é assim que a gente age, não é assim. Estou falando por mim, não conheço você. Mas a gente deve inverter isso. Né? Deve inverter isso. Pedir a Deus, Senhor, me dá forças para me desligar dessa correria do lucro atrás de dinheiro e faz mais curso, e faz pós-graduação, e faz mestrado, e faz doutorado, e estuda língua estrangeira, e faz especialização, e investe em outro negócio, e faz concurso. O que é a sua vida? O que é a sua vida? É atrás de Mamon, reverenciando Mamon. Quem foi João Batista, o maior profeta nascido de mulher? O que ele tinha? Onde ele morava? Que roupas ele usava? Qual era o título dele? Mateus. Mateus era fiscal da Receita. Baita emprego. Quando Jesus o chamou, ele falou, não, Senhor, deixa eu aposentar primeiro, depois eu... Ele largou tudo. Você está disposto a agir como Mateus? Irmãos, e meus amigos, a maior alegria que a gente vai ter no céu não é ver Jesus, não é ver a cidade santa, não é ver a árvore da vida. A maior, está escrito isso, não sei o que estou falando. A maior alegria que nós vamos ter no céu é ver pessoas que estão lá pelo nosso testemunho. Pelo privilégio que Deus nos deu de alcançá-las. Quando nós encontrarmos essas pessoas no céu. Vai ser nossa maior alegria pela eternidade. Eternidade. Se essa vai ser nossa maior alegria, por que não investir nisso? O resto vai ficar aqui. Vai ficar tudo aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta. Mas se eu não trabalhar, como é que eu vou viver? E tal, e não sei o quê. Um monte de impossibilidades, né? Tem que pagar aluguel, tem que pagar isso, comprar comida. Eu sei de tudo isso. Mas você acredita que dinheiro cai do céu? Vou repetir a pergunta. Você acredita que dinheiro cai do céu? Deve ter gente rindo, né? Mas eu vou lhe dizer o seguinte, se dinheiro não cai do céu, ele brota do inferno.
Porque só tem duas fontes de poder neste mundo: Deus e o diabo. Se o dinheiro não cai do céu, vem do inferno. E se o dinheiro que vem do inferno é roubado de Deus, porque Deus é o dono de toda a prata e todo o ouro. Então o dinheiro tem que cair do céu para ele ser abençoado. Salmo 127, 2. Decore esse versículo. Decore. Inútil vos será levantar de madrugada, deitar tarde e comer o pão de dores, porque Deus sustenta os seus amados enquanto dormem. Enquanto dormem. Deus sustenta os seus amados enquanto dormem. Mas que absurdo! Então eu vou viver do... Não, eu não estou fazendo aqui apologia à preguiça, não é isso. Lembra do quarto mandamento que eu falei na primeira live? O quarto mandamento é muito importante. 6 dias trabalharás, mas com parcimônia, com temperança, dando mais tempo para as coisas de Deus. Né? O dinheiro cai do céu. Eu poderia contar várias experiências nesse sentido. Várias. Deus, ele sustentou por 40 anos 2 milhões de pessoas. Qual era o emprego delas? Nem home office, tá? Eles não trabalhavam no home office lá da barraquinha. 2 milhões de pessoas. Tinha ar-condicionado durante o dia, tinha aquecimento à noite, tinha proteção de animais peçonhentos, tinha comida, tinha água. A roupa não se gastou, a sandália não se gastou. 40 anos, 2 milhões de pessoas. Você sabe quanto precisa de água para dessedentar 2 milhões de pessoas? A gente vê aqueles desenhos, a rochinha soltando aquela biquinha. Não era nada disso, não. Era muita água. Deus faz milagres de acordo com a nossa necessidade. Faz uma experiência com Deus. Vê se ele não te sustenta. Mas não é para você ficar preguiçoso. Faz a obra dele. Seja empregado de Deus. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Né? Foi-me mostrado que a vontade de Deus que os santos se libertem de todo embaraço, antes que venha o tempo de angústia. Está em Primeiros Escritos, página 57. Quem tem propriedade, ore ferventemente pedindo: Senhor, me mostre a hora de vender. Me mostre a hora de vender para eu me livrar dessa encrenca aqui. Por isso aqui ser usado para tua... Vai ser encrenca se você ficar com ela até o tempo de angústia. Mas pode ser bênção se você vender na hora que Deus mandar e você aplicar isso na salvação de almas. Então pede para Deus que a sua propriedade se torne uma bênção e não uma maldição. Ela tem que ser vendida antes do fechamento da graça, do encerramento da graça. O que vai servir depois? Não tem mais ninguém para se converter. Que Deus te ilumine, mas ore ali diz para orar ferventemente. Imagina que você recebeu notícia que está com câncer, fase terminal, tem 1 mês de vida. Como é que você vai orar? É desse jeito que você tem que orar ferventemente para Deus te mostrar a hora de vender suas coisas. Né? Eu tenho agora 3 coisas para falar para vocês. Primeiro, o princípio do sucesso. Qual que é o princípio do sucesso? Busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. Esse é o princípio. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Deus vai dirigir sua vida. Ele vai dizer a hora que você tem que trabalhar, a hora que você tem que parar de trabalhar, a hora que você tem que reduzir a sua jornada de trabalho pela metade, 1/3 ou 10%, se você tem que mudar de emprego, se você tem que sair para comportar ou sair para... Não importa. Mas eu fiz carreira, fiz mestrado, doutorado, agora estou num baita emprego. E daí? Os que ficaram em Jerusalém depois do ano 70, com tudo isso, morreram de fome. O jovem rico morreu de fome. O jovem rico morreu de fome dentro de Jerusalém. Flávio José aborda esse tema. Eu fico imaginando, né, ele comprando cocô de pomba, né, porque era a única coisa que ainda se tinha para comer, além dos filhos. Né. As pombas voavam para fora dos muros, comiam lá, voltavam, e aquilo valia uma fortuna.
Eu fico imaginando o jovem rico gastando sua fortuna comendo esterco de pomba. Né? E aqueles que largaram tudo, que falaram, não era nem para descer em casa para pegar nada, está no telhado, fuja, saia de Jerusalém, fuja. Como você queria estar agora? Eu vou 3 anos e meio, depois que saíram de Jerusalém, entenderem a ordem de Deus. Bom, mas 3 anos, não aconteceu, 1 ano, não aconteceu nada. 2 anos, não aconteceu nada, eu estou aqui, olha lá, tomaram a minha casa, perdi minha folha de garantia, perdi meu emprego, eu estou aqui sem nada, morando numa barraca. 3 anos e meio, eles não entenderam por que Deus mandou não descer nem para dentro de casa para pegar nada. Eu não entendo também por que Deus falou isso. Talvez seja para dar um exemplo para nós. Servir de lição para nós. Talvez seja isso. Porque Deus sabia que ia ter 3 anos e meio até vir o cerco de Tito. O cerco de Céstio foi em 66 e meio e o cerco de Tito em 70. Em 3 anos e meio dá para sair com planejamento, comprar uma chacrinha fora, se alojar, dá para fazer um monte de coisa. Mas Deus falou, quem está no campo não volte para a cidade, quem está no telhado não desça faz. Durante esses 3 anos e meio, você preferia estar onde? Em Jerusalém ou lá no mato? Eu preferia estar em Jerusalém, no conforto da cidade. Mas quando Tito chegou, quando o general Tito cercou a cidade no ano 70, você queria estar onde? Ah, lá no mato. Meus amigos, hoje eu estou dando uma notícia para vocês, baseada na palavra de Deus. Saiam da cidade. Vão para o campo. Produzam seu alimento, vivam uma vida simples. A hora que você não tiver mais jeito, aí não vai dar para sair. Nossa vida tem que ser simples. A vida no campo, ela nos leva a uma vida simples. Ela nos ajuda. Você pode viver sofisticadamente no campo, pode, mas, em geral, uma vida mais simples. Bom, regra do sucesso. Eu falei antes o princípio do sucesso. Agora, qual é a regra do sucesso? Regra do sucesso. Mateus 16, 24. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si sua cruz e siga-me. Essa é a regra do sucesso. Né? A anterior foi o quê? Princípio do sucesso. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Regra do sucesso. Negue-se a si mesmo. E por último, o método do sucesso. Qual é o método do sucesso? Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 21. Eu vou repetir. Princípio do sucesso. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Regra do sucesso. Negue-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. O método do sucesso. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 21. Parece simples. Mas sabe por que não é simples? Na verdade é simples, mas sabe o que é difícil? Difícil é a gente negar o eu, quebrar o eu. Não acreditar na minha verdade, nos meus valores, é acreditar no que Deus diz. Essa é a parte difícil. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé que essa é a vontade de Deus, que Ele está falando certo, que a verdade é Ele que diz, é impossível resolver essa questão. Tudo passa pela fé. Crer que o que Deus fala é o melhor para nós. Se eu faço diferente do que Deus está falando, o que está acontecendo? É porque eu acho que a minha ideia é melhor do que Deus. Ou seja, eu estou quebrando o primeiro mandamento. Eu tenho um outro Deus acima de Deus, que sou eu mesmo. Porque a minha ideia prevalece. Dá para entender? Viver de forma simples. Viver ajudando os outros. Viver para salvar pessoas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ah, mas não estou dizendo para você não planejar, não é isso não. Estou dizendo para você não ficar ansioso com o dia de amanhã. Ai, mas como é que eu vou fazer? Não sei. Não sei, Deus sabe. O que vai acontecer na fornalha? Não sei, Deus sabe. Aqueles que honraram a Deus, Ele os honrou vindo para dentro. Já pensou ter a presença de Cristo dentro da fornalha?
Você queria estar ajoelhado ali fora para salvar sua pele, para continuar no seu emprego em Babilônia, baita emprego? Ou você preferia estar ali na fornalha? Hoje a gente quer estar na fornalha, né? Porque a gente sabe o fim da história, mas antes teve que ter o exercício da fé. Deus pede para nós hoje uma vida simples, uma vida de sacrifício, uma vida de interesse na salvação dos outros. Se a nossa vida é pautada pelo nosso trabalho, é pautada pelos valores do mundo que quer progredir, crescer e tal, nós estamos na contramão do que Deus pede. Nós vamos ser adoradores de Mamon, mesmo que parcialmente. Serviço Cristão, página 41, e eu queria encerrar minhas considerações espirituais com esse texto de Serviço Cristão, página 41. Eu vou falar mais algumas coisas, mas essa questão de textos, né? De citação de textos. Aqui nem 1:20. Uma solene declaração faço à igreja. Solene declaração. É a única solene declaração que eu vi voltada para a igreja. Pelo menos em português. Das 7 que eu encontrei, a única que é para a igreja é essa. Nem 1:20, ou seja, menos do que 5%. Eu acredito que esse seja um número simbólico, assim, não é matemático. É para dizer que é uma minoria, bem pouca. Nem 1:20 dos que têm os seus nomes escritos nos livros da igreja estão mais preparados para terminar sua história terrestre do que o pecador comum. Estariam tão verdadeiramente perdidos como o pecador comum. Por quê? Porque prestam um serviço dividido. Servem mais a Mamon do que a Cristo. E esse serviço dividido é um constante negar a Cristo. Fico imaginando como é que eu fiquei analisando minha vida, como é que é esse servir mais a Mamon do que a Cristo? 6 dias por semana, ou 5 dias por semana, eu estou servindo Mamon. Aí no sábado eu sirvo a Cristo, e no domingo acho que eu sirvo a mim mesmo. Né? Então é complicado. Se você hoje tem a sua vida trabalhando, levantando cedo, serviço e tal, peça a Deus sabedoria para rever os seus valores. Deus não vai te desamparar. Dinheiro cai do céu. Já apareceu dinheiro na nossa conta. E não foi pouco. A gente sem saber a origem. Aliás, eu nem tinha conta naquele banco. Eu fiquei sabendo, uma pessoa me ligou, falando, estão ligando aqui para você. Eu não dava o telefone de uma pessoa para recados, porque aqui no sítio não tem telefone. E ela, estão te ligando aqui do Santander direto, vai lá ver o que é. Eu fui lá. Ninguém está ligando para você. Não, olha, está assim, a pessoa assim, não, por favor, veja com... Bom, dá seu CPF aqui, tá lá, sua conta está tudo certo. Pois eu não tenho conta. Como não? Me virou o monitor e... esses são meus dados, é isso mesmo. E dá para saber qual é o saldo da minha conta? Dá, falou o saldo. Aí eu posso tirar, se está com essa identidade aí, vai lá no caixa e tira. Era um momento que a gente estava precisando daquele valor e o Senhor nos presenteou com aquele valor que a gente precisava para continuar nas nossas atividades. Deus sabe o que a gente precisa. Isso é uma coisa pequena para Deus. Fazer dinheiro aparecer na conta. Você sabe o que é difícil para Deus? Difícil para Deus, ou é impossível para Deus, é te obrigar a aceitá-lo. É te obrigar a acreditar nele. Você não consegue fazer. A gente tem que estar preparado para ser como João Batista, talvez. Minha esposa está falando aqui que a gente tem que estar preparado para ser como João Batista. Se o Senhor quiser que a gente perca o pescoço, glória a Deus. Ou, se Ele quiser que a gente entre num tacho de óleo fervendo e não aconteça nada, glória a Deus também. Ele sabe o que é melhor. Jó teve que padecer. Jó perdeu tudo.
Agora é interessante, Jó perdeu tudo. Tudo. Perdeu tudo. Até a família. E na segunda fase, ele teve o dobro que tinha na primeira. Quem deu para ele? Quem deu para Jó o dobro do que ele tinha antes? Ele investiu como que ele saiu do zero. E a herança de Jacó? Eu te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Eu ficava lendo, mas eu não sou nem... Minha esposa é descendente de judeu, mas eu não. Como é que é a herança? Eu nem sei Jacó, do que sou da linhagem dele. Como é que eu vou ser sustentado com a herança do pai Jacó? Como é que foi a herança de Jacó? Jacó não tinha nada. Foi com um cajado e uma mochilinha. Voltou rico. Quem deu herança para Jacó? Labão trapaceou com ele 7 vezes. Deus deu herança para Jacó. Se Deus entende que nós podemos fazer bom uso da riqueza para a glória do seu nome, ele pode nos enriquecer. Mas se isso vai ser uma perdição para nós, glória a Deus que ele nos empobreça. Seja como for, com muito ou com pouco, que nós nos concentremos nas coisas espirituais, sejamos pescadores de homens. Que o Senhor nos ajude a inverter o nosso caminho, a sair do trilho da boiada e buscarmos almas, pescadores de homens. Pode larga o peixe, larga a rede, larga o barco, deixa para lá. Você está com o dono do mundo. Os discípulos não se preocuparam com isso. Que o Senhor o abençoe. Faça uma prova com Deus. Que Deus o abençoe.